Então, muito boa tarde. Eu vou falar daqui para ir passando os slides. Gostava de estar mais próximo, mas não consigo ter um braço tão comprido. Então, eu agradeço muito a Antónia Estrela o convite para vir aqui. É com muito gosto, já não é a primeira vez que venho a esta escola e é com muito gosto que estou aqui convosco. E aquilo que eu queria fazer neste bocadinho que vamos estar aqui em conjunto, e eu peço-vos desculpa por depois ter de sair a correr, mas tenho lá um evento na faculdade em que tenho de receber uma pessoa menos simpática do que vocês. Aquilo que eu queria fazer neste bocadinho era estabelecer uma ligação entre a investigação que se faz e que fazemos no nosso grupo de investigação, do qual a Antónia Estrela também faz parte, em aquisição da linguagem e aquilo que se faz na escola quando se ensina a língua. Ou seja, de certa forma, aquilo que eu quero aqui trabalhar convosco é para que é que serve a investigação que fazemos sobre o desenvolvimento da linguagem, ou se quisermos pôr a pergunta de outra maneira, imaginem, isto pode-vos acontecer daqui a uns anos, o Ministério da Educação bate-vos à porta e diz assim: olha, eu queria convidá-lo para fazer os novos programas de português. Isto é muito provável, porque como os programas mudam mais ou menos cada vez que há um ministro, é muito provável que cada um de nós aqui nesta sala seja chamado um dia a desempenhar estas funções. E aquilo que nós temos de perguntar quando estamos a fazer este tipo de tarefa é: se eu escolho um tópico para aparecer, ou um conteúdo, ou um objetivo, ou uma meta, ou seja o que for, para aparecer num programa, eu devo ter uma resposta a esta pergunta, que é: porquê? Porquê é que eu escolhi isto? Mesmo como professor, se um professor não sabe para que é que serve aquilo que está a ensinar, provavelmente não consegue ensinar bem. Eu tenho imensa dificuldade, quando não estou convencido de que é bom aquilo que estou a ensinar, ensino mal. Não ensino de forma convicta. E quando nós olhamos para as justificações que são dadas, até em alguns documentos orientadores, às vezes ficamos desiludidos. Porque percebemos, o que é que nós percebemos assim? Está lá porque já estava, ensina-se porque sempre se ensinou, aprendo porque os meus avós também aprenderam, então e se aquilo que os meus avós aprenderam tiver sido inútil? Vamos perpetuar a inutilidade. Portanto, temos que ter bem presente que devemos saber porque é que estamos a ensinar aquilo que estamos a ensinar. E aquilo que eu vou fazer é tentar mostrar-vos que estes estudos que fazemos sobre a aquisição da linguagem nos dão algumas pistas daquilo que pode ser a motivação para o que ensinamos. Então vou tentar seguir algumas coisas que eu vou saltar, que são menos importantes, mas depois eu vou-vos deixar a apresentação para vocês poderem ler com mais detalhe. Portanto, primeiro vamos fazer aqui um bocadinho de revisão da matéria dada sobre o ensino da gramática, para que é que se ensina a gramática, para que é que serve ensinar a gramática. Depois vamos esquecer o ensino, vamos fazer uma excursão sobre resultados que temos dos estudos em aquisição da linguagem e depois voltar então ao ensino e à formação de professores. Que consequências é que tem aquilo que nós andamos a investigar até para o desenho do que deve ser a formação de professores. Ora, nós sabemos, e vocês aqui que estão na Escola Superior de Educação até sabem isto melhor do que eu, porque estudam os documentos com grande detalhe, sabemos que o papel da gramática no ensino da língua materna tem sido sujeito a muito debate, a muita discussão. E basicamente a discussão das últimas 3 décadas resume-se a isto: deve a gramática estar a par das outras competências no ensino, a par da leitura, da escrita e da oralidade, ou é aquilo que se chama uma competência transversal? Vem a propósito, quando vier a propósito para ajudar ao desenvolvimento das outras, virá. Isto gerou muito debate no programa de português do básico, do primeiro, segundo e terceiro ciclo, que esteve em vigor desde 91, assumia-se que a gramática era uma competência transversal. No currículo nacional, que foi revogado, a meu ver, infelizmente, recentemente, assumia-se que a gramática, batizada de conhecimento explícito da língua, era uma competência nuclear a par das outras. Portanto, tínhamos aqui um desencontro. A partir do programa de 2009 do ensino básico, assume-se claramente que a gramática, o conhecimento explícito da língua, é uma competência nuclear, tem tanta importância no ensino como as outras. Agora temos estas metas que estão a ser avançadas, que são um bocadinho ambíguas, dizem que sim que há gramática, mas depois o trabalho que se pede para fazer sobre a gramática é um bocadinho deficiente.
Portanto, isto tem andado assim um bocadinho para trás e para a frente. Independentemente do que dizem os documentos orientadores, eu cada vez mais me convenço de que um bom professor com maus programas faz muito mais do que um mau professor com bons programas. Portanto, se o professor estiver bem formado e estiver bem consciente daquilo que tem de fazer, os programas podem ter incoerências que o trabalho em sala de aula é bom. O que é que nós sabemos? Independentemente do que os nossos documentos dizem, sabemos que há vantagens no ensino da gramática, elas têm sido amplamente demonstradas em vários trabalhos. Ou seja, sabemos que não existem relações de causa e efeito, mas existem correlações positivas entre um bom trabalho sobre gramática e o desenvolvimento da leitura, o desenvolvimento da escrita, o desenvolvimento da oralidade. Mas também sabemos que alguma coisa tem falhado, porque à saída do ensino secundário, no 12º, há lacunas no conhecimento gramatical, no conhecimento explícito da língua, até relativamente a conteúdos, conhecimentos que não estão trabalhados logo no primeiro ciclo. Portanto, ou os alunos não aprendem, ou as pessoas não ensinam, ou há uma coisa no meio, entre as duas coisas, nem os ensinam, nem os aprendem, algum problema existe. Há muitos trabalhos que mostram o que é que está por trás disto, o que é que se passa, porque é que as coisas não correm bem. Não temos agora tempo para rever isto, posso um dia vir cá e falarmos disso, mas agora não temos tempo para isto. O que nos interessa, primeiro, é fixar para que é que se ensina gramática, tentarmos pôr-nos de acordo sobre para que é que se ensina gramática. Eu recomendo-vos a leitura, provavelmente já todos conhecem, da brochura que foi feita no âmbito do Programa Nacional para o Ensino do Português, da Inês Duarte, sobre consciência linguística, em que ela enuncia de uma forma muito clara os objetivos do ensino da gramática. Dividimos em objetivos instrumentais, ou seja, nós aprendemos gramática para nos ajudar em várias coisas, desde o ensino das línguas estrangeiras, a organização de métodos de estudo, a dominar registros que só a escola é que ensina, não é? Há palavras, há vocabulário que só na escola é que se aprende. Eu costumo dar este exemplo, uma expressão como não obstante. Não é? Por muito XPTO que seja o ambiente socioeconómico do miúdo, é muito pouco provável que ele esteja muito exposto em ambiente familiar a uma expressão como esta. O miúdo está a fazer uma birra e o pai não diz assim: não obstante estás muito aborrecido, eu vou dizer que não existe, não é? Se existe, o pai não deve saber da cabeça. Portanto, é em contexto escolar que algum vocabulário é aprendido, tem de ser aprendido de forma explícita, é quase como se fosse uma língua estrangeira. Controlar registros, adequar o tom de voz a diferentes situações, tudo isto tem de se fazer na escola e são objetivos instrumentais do ensino da gramática. Há objetivos que são atitudinais, têm a ver com a nossa atitude perante a língua. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de autoconfiança linguística. É estranho que alguém que passa 9 anos ou 12 anos na escola chegue a situações em que tem de usar a língua e não se sinta confiante. Quem aqui já tem alguma experiência de viver numa escola, ter feito estágios, etc., sabe como muitas vezes acontecem coisas em escolas que dizem assim: faz tu a ata que és de português. Como se todos os outros professores que não são de português fossem analfabetos. Isto significa apenas, não soubessem fazer uma ata, significa apenas falta de confiança na tarefa da escrita. E não devíamos sair de uma escolaridade obrigatória incapazes de fazer isto, ou dizer assim: olha, diz lá umas palavrinhas em público da professora que se vai reformar, coitadinho. Ai não, eu não gosto de falar em público. Falar em público não tem nada a ver com timidez, é dominar uma técnica de falar em público e eu tenho de ter consciência do que é que tenho de controlar, no tom de voz, nas palavras que uso, saber planear o meu discurso. Portanto, eu tenho de ter uma relação com a língua que me permita usar a língua de uma forma confiante. Não é? Ao mesmo tempo, paradoxalmente, somos muito intolerantes relativamente ao uso que os outros fazem da língua. Não confiamos em nós próprios, mas se o outro desgraçado que ousa falar em público dá um pontapé na gramática, fica tudo a bichanar. Ouviste o que ele disse? Que vergonha, um professor, isso é uma coisa daquelas. E finalmente temos objetivos cognitivos gerais e específicos. Aprender gramática serve para sabermos sobre gramática. Não temos que justificar tudo. Na escola aprende-se tudo sobre tudo. O formato dos vulcões, os bicos dos pássaros, as penas dos pássaros, as raças todas dos cães, etc. Porque é que não havemos de aprender sobre gramática, que é aquilo que nos define como seres humanos? Quando alguém tiver dúvidas existenciais sobre o que é que distingue um chimpanzé,
Se alguma vez alguém estiver em casa a pensar assim, porquê é que eu sou diferente do chimpanzé? É porque tem linguagem. O chimpanzé não tem. Não é? Portanto, quando estiverem com a autoestima em baixo, agarrem-se à linguagem, porque é aquilo que nos distingue de outras espécies animais. Portanto, estas são razões suficientemente fortes e eu trago aqui uma pequena citação de um livro que também, certamente, é de leitura obrigatória aqui, que é a Língua Materna na Educação Básica, da Inês Cincílias Duarte e Maria José Ferraz, e a dada altura no livro, estas autoras dizem o seguinte: compete à escola contribuir para o crescimento linguístico de todos os alunos, estimulando-lhes o desenvolvimento da linguagem e promovendo a aprendizagem das competências que não decorrem do processo natural de aquisição. E eu queria aqui chamar a vossa atenção para estas partes, que agora estão ali mais vermelhinhas. Portanto, é competência da escola contribuir para o crescimento linguístico. Crescimento linguístico significa, pensem nisto como o crescimento em altura. É muito óbvio que nós crescemos em altura, também deve ser óbvio, vocês estudam a aquisição da linguagem sabem isto, crescemos no nosso conhecimento da linguagem. O que estamos aqui a dizer é que a escola tem aí um papel. Através de estimulação do desenvolvimento do quê? Das competências que não decorrem do processo natural de aquisição. Há coisas que nós aprendemos apesar de não irmos à escola. Há outras que só aprendemos já em idade escolar ou porque passamos pela escola. Ainda há pouco tem um exemplo disto. Não é preciso passar pela escola para saber utilizar a palavra mas. Qualquer criança com 3 anos já faz frases complexas em que utiliza a palavra mas muito bem utilizada, mas não utiliza apesar de, embora, não obstante, por aí fora. Eu lembro sempre de aparecer lá em minha casa um postal do Dia da Mãe, foi do Dia da Mãe, não foi do Dia do Pai, dizia aquelas coisas que os miúdos dizem: és mãe, és muito bonita, és nada quê, gosto muito de ti apesar de tudo. Eu, apesar de tudo, significava ali por causa de tudo, mas ele não fazia a mínima ideia do significado daquilo, porque o miúdo aos 7 anos ainda não domina estes conectores. Isto foi a interpretação que nós quisemos dar para salvar a face da mãe. Bom, então, se nós pegarmos nisto, que é uma competência da escola, trabalhar para o crescimento linguístico, para na estimulação destas competências que não decorrem do processo natural de aquisição, isto pressupõe que eu, como professor, só para cumprir aquela pequena frase, tenho que saber o que é crescimento linguístico. Portanto, tenho que saber alguma coisa sobre a aquisição da linguagem. Para saber o que é o crescimento, eu tenho que conhecer o grau de desenvolvimento. Não é? Se vai crescer, eu tenho que saber vai de onde para onde. Não é? Tenho que saber o que é que decorre do processo natural de aquisição e o que é que tem que ser explicitamente ensinado. Senão posso estar a ensinar coisas que são óbvias e que os alunos já sabem. E estou a perder tempo. E, finalmente, como se diz ali que compete à escola estimular o desenvolvimento, eu tenho que perceber o que é ensinar gramática enquanto atividade de estimulação e desenvolvimento. E não ensinar gramática como ensinar uma nomenclatura e criar papagaios que simplesmente sabem a reproduzir coisas que os professores ensinam. Se forem alunos muito aplicadinhos, debitam aquilo tudo no dia do teste. Se forem crianças saudáveis, no dia a seguir já se esqueceram. Não é isso a competência da escola. Ora, então, com isto, vamos fazer aqui uma discussão por alguns casos de desenvolvimento. Isto que vos vou apresentar são resultados do nosso grupo de trabalho em aquisição ali da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, e vai ser trabalho de muita gente, de várias teses, vários trabalhos. Mas vou chamar, sobretudo, a atenção para esta diferença entre orações relativas de sujeito e orações relativas de objeto. Vocês aqui aprendem imensa gramática, portanto sabem isto muito bem. Quando eu tenho uma frase como gostava de ser o menino que come gelado, ali o que é o sujeito da oração relativa. Quando tenho uma oração como gostava de ser o menino que o avô encontra, ali o que é o complemento de encontrar. Ora, estas frases são muito parecidas. Nos dois casos temos estruturas complexas, não são frases simples, há ali subordinação. Nos dois casos, e um bocadinho mais teóricos, estamos perante estruturas que envolvem movimento. Na do objeto é muito óbvio, porque o complemento que devia estar no fim está no início. Na de sujeito é menos óbvio que haja movimento, mas também há. Nós sabemos isto, por exemplo, jogando ali com a ordem com advérbios. Eu posso ter, se eu tiver uma frase como, em vez de ter come gelado, tenho o João come gelado, posso ter duas ordens, posso dizer felizmente o João come gelado ou o João infelizmente come gelado. Portanto, há duas posições para o advérbio. O sujeito pode estar antes ou depois. Se eu tentar pôr ali um advérbio com o que é que eu vejo? Posso ter gostava de ser um menino
que infelizmente come gelado, mas não posso ter, gostava de ser um menino infelizmente que come gelado. Portanto, isto mostra-nos que o que está o mais empurrado à esquerda que é possível. Então, qual é a única diferença entre estas duas frases? A diferença é que, num caso, eu tenho preservação da ordem canónica, tenho sujeito, verbo, complemento, mas na outra tenho objeto, sujeito, verbo. Não tenho alteração da ordem canónica. Ora, há já muita coisa que se sabe sobre isto na aquisição. Há uma primeira tese aqui para o português, da Manuela Vasconcelos, que diz que os miúdos adquirem orações relativas cedo, mas que há problemas na compreensão. Sabemos para muitas línguas do mundo, e a Naama Friedman em Israel tem feito muito trabalho para as várias línguas do mundo, que mostram que há uma assimetria entre a produção e a compreensão, entre as sujeitos do objeto, quer na produção, quer na compreensão. Então nós quisemos ver o que é que se passa com as crianças portuguesas, que conhecimento é que elas têm sobre relativas, à entrada para o ensino, aos 6 anos. E fizemos 2 trabalhos. Fizemos primeiro um teste de produção, um estudo de produção, que entrou num projeto grande, um projeto europeu em que participámos. Eu aqui vou-vos só mostrar os dados de 60 crianças. Nós neste momento já temos quase 300 crianças testadas, mas é sempre igual, portanto não me deu o trabalho de buscar mais gráficos, porque os resultados são iguais. E a pergunta que devemos colocar é: mas como é que eu meto um miúdo de 3, 4, 5 anos a fazer orações relativas? De uma forma simples. Este teste de preferência funciona assim. Nós apresentávamos nos infantários como investigadores de universidades, até aqui era verdade, a partir daqui era tudo mentira, estávamos interessados em saber quais são as coisas que as crianças preferem, saber as preferências das crianças. Eles ficavam logo muito entusiasmados de ver umas pessoas sérias que querem saber o que é que as crianças mais gostam. E então punhamos situações aos miúdos deste tipo, com um microfone, para os gravar, eles sentirem-se importantes. Há 2 meninos, um menino come gelado, o outro menino come chocolate. Que menino é que gostavas mais de ser? E a única regra que eles tinham era que tinham de começar todas as respostas como: gostava de ser menino, e se vocês tentarem uns para os outros, depois sai-vos uma oração relativa. Portanto, mesmo que não queiram, sai-vos uma oração relativa. Portanto, fazíamos isto para orações relativas de sujeito, para orações relativas de objeto. Mas de objeto, tendo há 2 meninos a jogar às escondidas, por exemplo, o avô procura um menino e o avô encontra um outro menino. O menino é que gostavas mais de ser. Gostava de ser o menino que o avô encontra ou que o avô procura. Eles pensavam muito na sua preferência, mas aquilo em que nós estávamos interessados era na estrutura que eles gerariam. Ora, do grupo, aquilo que apareceu foi esta confirmação desta tendência, que é uma boa performance nas relativas de sujeito e uma performance muito fraquinha nas relativas de objeto. Curiosamente, há 2 dados que podem interessar. Um é que, quando testamos os adultos, também encontramos uma assimetria entre sujeito e objeto, mas os adultos, quando não fazem relativas de objeto, fazem passivas, fazem coisas do tipo: gostava de ser o menino que é encontrado pelo avô. Os miúdos não. Já vos vou mostrar coisas que os miúdos fazem quando não fazem relativas de objeto. E aquele buraquinho que vai ali dos 78% aos 100%, nas relativas de sujeito, é com alternativas possíveis. Coisas do tipo: gostava de ser o menino do gelado. Portanto, não são estruturas agramaticais. Estou a passar. O que é que eles fazem quando não fazem relativas de objeto? A maior parte dos miúdos fazia coisas deste tipo. Ou preenchiam a lacuna. Gostava de ser o menino que o avô encontra o menino. Portanto, o que é que eles estão ali a fazer? A preservar a ordem SVO. Faziam isso ou com o grupo nominal ou com o pronome. Gostava de ser o menino que o avô encontrou. Por vezes transformavam aquilo numa relativa de sujeito. Gostava de ser o menino que encontrou o avô, em vez de ser o avô encontrar o menino. Ou mudando o antecedente. Havia uma das frases de teste que era: há 2 meninos a dormir, o despertador acorda um menino, o relógio acorda outro menino. O menino é que gostavas mais de ser. Eles diziam, havia um que dizia coisas do tipo: gostava de ser o despertador, que acorda o menino. Tudo isto são estratégias, alguns com algum grau de consciência. Havia um miúdo de 3 anos e meio que fazia isto sistematicamente e cada vez que fazia uma coisa destas dizia assim: fiz batota, não fiz. Portanto, havia ali um bocadinho de consciência de que alguma coisa não estava bem. Não é? E alguns não respondiam. Este Gonçalo, de 5 anos, era um miúdo muito sério, um adulto com 5 anos, que pensava muito nas relativas de sujeito, dizia o que preferia, nas relativas de objeto, ficava ali a patinar. Gostava de ser o menino que, gostava de ser o menino que,
é muito difícil, não consigo dizer. Ficava com ar de muita frustração porque eu sabia exatamente qual era a sua preferência, mas não conseguia traduzir a estrutura. Para a compreensão, temos um teste muito mais simples, é um teste de seleção de imagens, temos pares de imagens deste tipo e pedimos simplesmente para eles apontarem. Mostra-me um menino que seca o hipopótamo ou mostra-me um menino que o hipopótamo seca. É? E aqui também vimos que na compreensão, a compreensão é sempre melhor do que a produção, na compreensão mantém-se a mesma assimetria entre sujeito e objeto. Portanto, neste sujeito, uma performance quase de 100% e no do objeto, na maior parte dos miúdos, uma performance à sorte. Eles não sabem, quando ouvem uma frase como esta, mostra-me o hipopótamo que o menino seca, eles não sabem quem é que seca quem. O que é que concluímos com isto? Concluímos com isto é que, aos 6 anos, que é a idade de entrada para a escola, estes miúdos que testamos vão até aos 6 anos, as crianças que estamos a testar ainda não sabem, ainda não conseguem, na interpretação de uma frase como este é o menino que o hipopótamo seca, não têm certezas sobre a forma de interpretar esta frase. Sabemos que, vemos aqui, não podemos dizer que as crianças não sabem orações relativas, elas sabem orações relativas. O problema está só nas do objeto. E também sabemos que não há um problema geral com estruturas complexas, com frases subordinadas, porque este sujeito também são subordinadas, e não há um problema geral com estruturas com movimento, porque este sujeito também envolve movimento. Aliás, em alguns trabalhos, eu vou só referir muito rapidamente, temos estado a fazer com outras populações, nós conseguimos ver que outras populações com o mesmo teste reagem de forma diferente. Por exemplo, adultos com agramatismo, adultos que tiveram AVCs e ficaram com lesões no cérebro e perturbações na linguagem. Aplicamos estes testes e esses adultos não conseguem fazer nenhum tipo de relativa, nem relativas de sujeito, nem relativas de objeto, mas conseguem compreendê-las e não conseguem produzir nenhum tipo de frase subordinada. Então, nesses casos, podemos dizer que esses adultos têm problemas com estrutura. Aqui, não podemos dizer que há um problema com estrutura, porque senão não faziam umas nem outras. Temos outros estudos, e agora vou ser um bocadinho rápido, é só mesmo para vos convencer que isto não é uma idiosincrasia das relativas. Temos outros estudos que mostram, que confirmam esta ideia, de que o problema nas relativas do objeto é termos uma estrutura com aquela configuração. Eu tenho, pensem no nosso cérebro como uma máquina, não é? Eu ouço uma frase e a seguir ao verbo falta lá qualquer coisa, não é? Eu tenho, gostava de ser o único que o avô encontra. Ora, o meu cérebro está habituado a seguir a verbos transitivos a encontrar um complemento, não é? Então eu tenho que voltar atrás e procurar a que é que corresponde aquela lacuna que está ali. E eu tenho 2 candidatos possíveis. Podia ser o objeto, que é o que está mais longe, mas há um mais próximo até. Portanto, por preguiça, eu gostaria que fosse mais próximo. Resultado, fico baralhado. Se não tenho um grau de maturação, desenvolvimento linguístico que me permita trabalhar isto bem, fico baralhado e fico confuso. Ora, temos outras estruturas que mostram que é exatamente este o problema. Um primeiro, aqui de trabalho da Joana Sergeira, vem de um trabalho que fizemos com frases simples, mas interrogativas, quer na produção, quer na compreensão. Como é que testamos isto? Pusemos as crianças a produzir estruturas, mostrávamos imagens como aquela ali do lado esquerdo e dizíamos assim: alguém está a molhar aquele menino, eu quero saber quem. Pergunta ao Pinóquio, que era o fantoche que lá está. E os miúdos tinham de perguntar quem é que está a molhar o menino. Ou na do objeto dizíamos assim: o pai está a molhar alguém, eu quero saber quem. Pergunta ao Pinóquio, o que esperávamos era quem é que o pai está a molhar. E aqui tínhamos a interrogativa do objeto. Depois destapávamos, eles ficavam muito contentes porque viam a resposta. Aquilo que encontramos foi que a mesma assimetria que encontramos entre relativas de sujeito e objeto, encontramos entre interrogativas de sujeito e interrogativas de objeto. É mais difícil produzir e interpretar uma interrogativa de objeto do que uma interrogativa de sujeito. Vimos também, e aqui vou introduzir um termo que vocês provavelmente não conhecem, que nem todas as relativas de objeto são igualmente difíceis. As interrogativas podem ser de 2 tipos. É aquilo que está ali catalogado como discourse linked ou não discourse linked. De que é que eu estou a falar? Reparem, eu posso ter uma interrogativa como: quem é que o pai molhou? Não é? E este quem pode ser o quê? Qualquer coisa humana, eventualmente animal. Agora, se eu tiver uma pergunta como: que menino é que o pai molhou?
eu estou a restringir aquilo já a um universo discursivo, já é só do universo dos meninos. Reparem, se eu perguntar assim, quem é que o pai molhou, posso dizer assim, o cão dele. Mas se perguntar que menino é que o pai molhou, não espero ter como resposta o cão dele, não é? Espero que seja um menino qualquer. O que é que encontramos? Que as crianças só têm dificuldades com estas em que eu tenho que menino é que o pai molhou. Isto agora faz algum sentido, porque reparem, o que é que eu tenho? Tenho que menino é que o pai molhou. A seguir a molhou esperava ter um complemento. Não tenho. Então vou ver o que é que podia ser um complemento. Um nome. E tenho dois nomes possíveis. Um em pai e outro em que menino. Quando tenho quem é que o pai molhou, eu não tenho dois nomes possíveis, portanto não tenho esta interferência que causa a dificuldade. Para confirmarmos se de facto isto tinha alguma coisa a ver com estruturas complexas ou com movimento, etc., em trabalho conjunto com a Nama Friedman fomos ver se em frases que não envolvessem subordinação, nem movimento, mas envolvessem a mesma sequência, que era um buraco e dois possíveis antecedentes, se encontrávamos as mesmas dificuldades. Então, fomos, olhem só para este lado, ignorem aquela imagem, fomos testar a compreensão de frases como: o anão filma o príncipe e segura uma maçã. Eu penso que se vocês estiverem todos ainda acordados e num grau de desenvolvimento linguístico normal, se eu disser esta frase, o anão filma o príncipe e segura uma maçã, qual é a imagem que corresponde a isto? Acima ou de baixo? Porque é que esta frase é interessante? O anão filma o príncipe e segura uma maçã. O sujeito que segura uma maçã é nulo. Não está lá nada. Para nós adultos é muito evidente que o antecedente deste sujeito nulo é o primeiro sujeito, é o anão. Mas eu tenho uma configuração de intervenção como tinha nas outras, não é? Tenho o anão, o príncipe, o buraco. Eu quero ligar o buraco ao anão, saltando por cima do príncipe. O que é que encontramos? Testamos isto, comparando com a compreensão de relativas, usando esta. Mostra-me o anão que filma o príncipe, mostra-me o príncipe que o anão filma. Aquilo que encontramos, e aqui juntámos dados quer do português, quer do hebraico, aquilo que encontramos foi que esta coluna do meio são as orações relativas de sujeito. Não há problema, já sabemos. Esta, aqui roxa, são as orações relativas de objeto. E aqui tenho as estruturas com coordenação. Encontramos uma correlação perfeita, mesmo a nível individual, entre a compreensão de orações relativas de objeto e a compreensão destas estruturas de coordenação. O que mostra que, de facto, não há um problema de movimento, não há um problema de estruturas complexas, há um problema com referências, com estabelecer ali referências. Agora vou mesmo saltar algumas coisas, só dizer que ainda podíamos pensar assim, mas será que é por haver umas formas nulas, que as crianças têm dificuldade com formas nulas? Sabem, nós às vezes como professores temos uma tendência que é assim, aquilo de que nunca ouvi falar, assumo que é difícil para as crianças, mesmo quando é simples. Então, já todos ouvimos dizer que o português é uma língua de sujeito nulo, e quando eu falo com professores assim, do ensino secundário, por exemplo, sim, o português é uma língua de sujeito nulo. E eu digo assim, o português também é uma língua de objeto nulo. Isso é muito complicado. E eu, mas porquê é complicado? Porque nunca ouviram falar, só por isso, porque é tão simples ser de sujeito nulo como de objeto nulo. Então nós quisemos saber, em vários trabalhos que temos estado a fazer, se eram as formas nulas que eram mais complicadas. E aquilo que encontramos foi que não são necessariamente as formas nulas que são mais complicadas. Dois resultados que mostram isto. Comparámos a compreensão de frases como o Shrek disse ao Nodi que está cansado, perguntando quem é que está cansado, com o Shrek disse ao Nodi que ele está cansado. Quer para adultos, quer para crianças, o pronome pleno é muito mais complicado de interpretar do que o pronome nulo. As crianças tiveram uma performance absolutamente adulta na primeira frase. Em trabalho conjunto com a Maria Lobo, já com alguns aninhos, o trabalho, não Maria Lobo, temos estado a ver se as crianças conseguem interpretar adequadamente objetos nulos. Temos objetos nulos em frases deste tipo. Se eu fizer isto, vocês podem dizer, o João tirou os óculos da cara e pôs no bolso. Não é? E pôs no bolso, não é preciso ser e pô-los no bolso. Portanto, nós podemos ter em português um complemento nulo. Se falar em espanhol isto não é possível, se falar em italiano isto não é possível, se falar em chinês isto é possível. Não é? O português tem objetos nulos. Então nós quisemos saber, por várias razões, se as crianças sabiam que o português é uma língua de objeto nulo. Então fizemos testes como este. Mostrávamos ali a primeira imagem da esquerda, para
para introduzir aquelas personagens todas, dizendo, este é o Rui tem um cão, então uma bola ao pé da piscina, e depois dizia assim, vamos ver o que é que o Rui fez ao cão. E depois havia um fantoche que dizia assim, olha, mergulhou na piscina. Se eu for falante de português e tiver consciência de que a minha língua é uma língua de objeto nulo, aceito isto como uma frase possível, não é? É possível. Se eu for falante, compararmos isto com resultados de um colega que fez isto para o inglês e para o francês, se eu for falante de uma língua como inglês ou francês, fazemos o mesmo teste. E a única interpretação que dão é uma interpretação intransitiva. Esperariam que o Rui estivesse a mergulhar na piscina. Os nossos perceberam, portanto, usámos sempre verbos que eram ambíguos. Mergulhar, em que eu posso mergulhar alguma coisa ou posso mergulhar eu. Acordar, em que eu posso acordar alguém ou posso acordar eu. E criámos sempre contextos em que favorecíamos a leitura transitiva, com um complemento, e os miúdos aceitaram a leitura transitiva. As crianças que foram testadas para o francês e para o inglês, que não têm objetos nulos, mesmo em contextos destes que favoreciam muito a leitura transitiva, quando o verbo aparecia sem pronome, rejeitaram. Diziam que o fantoche estava a mentir. Portanto, também aqui podemos ver que não há um problema generalizado conforme as estudos. Portanto, a natureza do problema parece ser esta. Eu tenho dois possíveis antecedentes, tenho uma lacuna, tenho de interpretar e a coisa fica baralhada. Parece de facto que o que há aqui é um problema de processamento da dependência. Em trabalho que temos vindo a fazer, sobretudo em conjunto com o Nino Grilo e também com a Maria Lobo, temos estado a ver, e agora num grupo mais alargado, se noutras populações, em particular em adultos escolarizados, licenciados, podemos, variando as metodologias, encontrar o mesmo tipo de dificuldade. E aquilo que encontramos foi que, em testes que medem velocidade de leitura, portanto, estes testes, não sei se aqui já viram alguma coisa destas nas vossas aulas, ou se já foram cobaias de alguma coisa destas, são testes em que nós pedimos aos nossos participantes para lerem frases num computador. As frases são apresentadas aos bocados e é o próprio leitor que vai clicando para a frase avançar. Por trás disto há um programa que registra a velocidade com que a frase vai progredindo. E aquilo que encontramos é que a leitura de orações relativas de objeto é mais lenta do que a leitura de orações relativas de sujeito. A compreensão na leitura de estruturas relativas de objeto é mais lenta do que as estruturas relativas e interrogativas, também estamos com interrogativas, de sujeito. Então isto parece indicar o quê? Que há dependências, há estruturas que são mais difíceis do que outras. Requerem mais equipamento do nosso processador, mesmo em adultos. E o que temos em idade escolar é uma capacidade de compreensão que ainda não está suficientemente amadurecida para processar estas coisas tão rapidamente quanto um adulto. Só uma nota sobre perturbações. Como eu vos dizia há pouco, temos feito algum trabalho comparado com crianças surdas. Surdas não que tenham língua gestual, porque essas são falantes como nós, têm a linguagem normalíssima, mas crianças que não foram expostas à língua logo no primeiro ano de aquisição, porque não tinham ninguém que tivesse a língua gestual à sua volta, e tiveram uma exposição tardia ao input só quando puseram implantes cocleares. Portanto, são casos em que não foram estimuladas na altura certa. E aquilo que encontramos com crianças surdas foi que havia dificuldades em tudo o que envolvia movimento. Relativas de sujeito, relativas de objeto, depois com estratégias de testamos crianças falantes de árabe e falantes de hebraico, com estratégias diferenciadas em função das línguas. Há uma doença que vocês provavelmente já ouviram falar, que é a PEDLA, Perturbação Específica do Desenvolvimento Linguístico. Já ouviram falar disto? Não? É uma doença, eu costumo dizer que é a doença favorita dos linguistas, porque é diagnosticada por exclusão em crianças que não têm problemas cognitivos, passam testes de QI não verbal e está tudo bem. Não têm problemas de relacionamento social, não têm problemas de surdez, não têm problemas articulatórios, mas têm um déficit generalizado na linguagem. Ou generalizado ou específico, pode ser sintático, pode ser fonológico. É muito difícil diagnosticar. Nós estamos atualmente a trabalhar em instrumentos para ajudar os professores a rastrear isto nas escolas.
E temos conseguido testar algumas crianças. E aquilo que temos vindo a encontrar é que estas crianças têm o mesmo padrão de desenvolvimento das outras, mas muito mais lento. Ou seja, encontramos miúdos com 10, 11, 12 anos que ainda têm dificuldade na compreensão de estruturas relativas do objeto. Reparem como isto é dramático. Se eu tiver uma criança que tem problemas fonológicos, dá-se por isso. E voltou a explorar a terapia da fala. Mas se elas só tiverem problemas sintáticos, estamos perante crianças que não produzem algumas estruturas e não compreendem algumas estruturas. Agora, alguns de vocês são amigos há 3 anos, já estão no 3º ano. E olhem para o vosso melhor amigo e perguntem-se assim: será que ele compreende relativas do objeto? Eu já alguma vez o ouvi fazer uma interrogativa de link de objeto. Não fazemos a mínima ideia. Quer dizer, eu estou com a minha mulher há 23 anos e não faço a mínima ideia se ela tem um déficit destes, não é? Hoje vou tentar descobrir. Não sabemos, não conhecemos isto. Mas isto causa dificuldades e traz insucesso escolar. Porque estamos a falar de miúdos que estão a responder a um teste de história em que a pergunta é: que povos é que os romanos invadiram? E eles não fazem a mínima ideia se estamos a perguntar que povos é que os romanos invadiram ou que povos é que invadiram os romanos. E respondem mal. E aquilo que tem vindo a ser identificado em vários países, cá não temos estudos nenhuns, há apenas um estudo da amostra do que seria expectável que existisse em termos de população afetada, mas há estudos para vários países que mostram que o que está a acontecer a estas crianças quando não são diagnosticadas é como agora a doença da moda é a hiperatividade e os déficits de atenção. Estas crianças têm déficit de linguagem, estão a ser medicadas com retalinas e coisas deste tipo e estão a adormecê-las em vez de as tratarem aquilo que elas devem ser tratadas, que é um problema. Daí eu agora sou uma pessoa que funciona um bocado por obsessões. Agora uma das minhas obsessões é ter algum instrumento de apoio à identificação deste tipo de déficit na escola. E esta semana arranjei quem pagasse para publicarmos aqui. Bom, com isto tudo, e agora podemos avançar para a fase seguinte, com isto tudo tiramos uma conclusão, que é: os miúdos, à entrada para o primeiro ciclo, não são adultos, não são falantes mais pequeninos, têm dificuldades na compreensão e na produção de dependências sintáticas com aquele formato: objeto, sujeito, latim. E também vimos que este tipo de dependência pode ser um marcador quer do desenvolvimento linguístico, quer de perturbações do desenvolvimento linguístico. E com isto voltamos à escola, voltamos ao papel do professor. Portanto, vamos relembrar aquela citação que dizia que é a competência da escola contribuir para o crescimento linguístico, estimulando o desenvolvimento das competências que não decorrem do processo natural de educação. E agora, só com este bocadinho que já passámos aqui, já conseguimos dar um bocado de conteúdo a esta citação. O que é que nós vimos? Vimos que as dependências sintáticas, em particular as relativas ao objeto, são uma área do desenvolvimento linguístico que ainda não está estabilizada em idade escolar. Portanto, voltamos atrás e temos assim: então, mas quais são as competências que não decorrem do processo natural de aquisição? Olhem aquela, relativas ao objeto. Vimos também que cabe à escola promover o crescimento linguístico. Ora, agora é só aplicar a lógica simples, não é? Se cabe à escola promover o crescimento do que não está adquirido, se vimos que as relativas ao objeto não estão adquiridas, então cabe à escola promover trabalho sobre relativas ao objeto. Portanto, hoje, se alguém vos perguntasse assim: então porquê é que ensinam orações relativas na escola? A resposta já não pode ser porque os meus avós também aprenderam. Agora a resposta tem de ser porque esta é uma área de desenvolvimento linguístico que ainda não está adquirida em idade escolar. Isto tem aqui uma implicação grande que eu vou só referir, porque vocês trabalham isto aqui muito melhor do que eu, que é: com isto, o que é que eu faço? Não é? Ok, eu tenho que trabalhar orações relativas e no primeiro ciclo isto não está trabalhado. Mas vimos que isto tinha que ser concebido como uma atividade de estimulação. Então o que é que eu vou fazer? Vou pegar nos miúdos de primeiro ano e dizer assim: escrevem no caderno uma oração relativa, é uma oração subordinada, e se for de objeto significa que o pronome está antes de... Não. Isto significa que eu, como professor, tenho de encontrar textos, encontrar materiais, criar situações em sala de aula
em que eu vou selecionar os textos, etc., não porque é giro ou bonitinho, ou porque foi o António Torrado ou não sei o quê, mas sim porque contém estruturas que precisam de ser trabalhadas. E quando estou a fazer leitura orientada, como eu costumo dizer, em vez de fazer perguntas idiotas sobre os textos, como aquelas, quem são as personagens do texto? São os que lá estão, não é? Não é muito inteligente. Em vez de fazer esse tipo de perguntas idiotas, orientar para aquilo que são as áreas de dificuldade na interpretação de um texto. Então, se eu já sei que os alunos têm dificuldade em relativas ao objeto, tenho que lhes chamar a atenção para esta estrutura. Olha, está ali, era uma vez uma menina, a menina ia passear na floresta e encontrou um lobo que disse assim: mostra-me a menina que a tua avó quer que visite. E eu pergunto assim: quem é que o lobo quer ver, afinal? E discutimos aquilo e queremos aqui alguma consciência sobre isto. E ensinar a gramática tem de ser isto, tem de ser o desenvolvimento de consciência sobre as estruturas. Isto tem sido muito óbvio, por exemplo, para a consciência fonológica. Hoje já ninguém tem dúvidas que trabalhar a consciência fonológica é fundamental para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Já ninguém questiona isto. Não é? Ainda há dúvidas sobre o papel da consciência sintática. O que eu vos estou aqui a dizer é que o ensino da gramática tem que ser um trabalho de estímulo também da consciência das outras componentes gramaticais. Estou a dar um exemplo de sintática, mas morfológica, lexical, semântica, por aí fora. Com isto, eu vou depois poder dar um salto no segundo e no terceiro ciclo para estruturas relativas, se eu já tiver uma boa consciência do que são estruturas relativas, que são áreas de dificuldade, etc., para aquelas que não só não decorrem do processo natural da aquisição, mas que até existem e são excluídas pela norma. Estruturas com pronomes resolutivos, por exemplo, as questões que eu não estive de acordo com elas, em vez de dizer as questões com as quais eu não estive de acordo ou com quem eu não estive de acordo. A outra, que era uma publicidade que estava na Praça de Espanha aqui há uns tempos, que era Nívea, o creme que você confia, em vez de ser o creme em que você confia, não é? Estas são áreas de dificuldade, precisam de ser trabalhadas também. Qual é o papel do conhecimento explícito disto tudo? Nós podíamos ter feito toda esta conversa aqui sem nunca referir a palavra oração relativa, objeto, sujeito, etc. Mas isto precisava para aí de 3 horas. Eu dizia, olhem para aquela coisa. Agora aquela coisa é igual à outra coisa que nós tínhamos visto antes, não é? Olhem, são tão parecidas, não é? A metalinguagem aqui serve para nós, para o professor saber que estruturas é que tem de selecionar, que estruturas é que tem de analisar, para não se baralhar, para não... Imaginem que eu não domino bem estas coisas, não é? E digo assim, agora vocês saem daqui e chegam a casa hoje e dizem, então o que é que fizeste hoje na escola? Foi lá um tipo dizer que as orações relativas são uma coisa importante. Sim, então mostra-me lá o que é uma oração relativa. E você, é uma coisa assim com que. Mas há aqueles que não são relativos e há aqueles que são relativos de sujeito. Depois vão para a sala de aula e vão fazer materiais com que não têm nada a ver. E estão a perder tempo. Porque estão a trabalhar com os miúdos estruturas que não precisam de ser trabalhadas. Porque eles até já as dominam. Portanto, o professor tem de se apoiar neste conhecimento explícito para preparar materiais. Para consultar materiais auxiliares. Mas com isto tudo o que eu estou a dizer é que a metalinguagem é um recurso, não é um fim. Quando eu dizia que estou um bocadinho triste com estas metas do básico que saíram agora, é que volto a colocar a metalinguagem como um fim em algumas das metas, como se fosse assim interessante. Mas eu tenho esperança que o mundo mude. Finalmente, mesmo para terminar, que implicações é que isto tem para a formação de professores? Para a vossa vida atual e futura? Para a vossa formação contínua também? Para eu conseguir ser um professor competente, tenho de saber gramática do adulto. Não podia ter esta conversa toda se orações relativas fossem uma coisa completamente nova. Isto é só um micro-exemplo, não é? Podíamos construir exemplos destes por todas as áreas da gramática. Tem de ter conhecimento sobre desenvolvimento linguístico. Nesta escola são inteligentes e têm cadeiras de aquisição da linguagem. Há escolas onde não são inteligentes e não têm cadeiras de aquisição da linguagem. Tenho de ter uma formação didática em que me ensinem a conceber o ensino da gramática como atividades de desenvolvimento. Se não for desenvolvimento, não vou cumprir aquele desígnio de estimular. E, finalmente, já não é tão crucial, mas não é nada mau, o professor que é de português, de língua, ou de primeiro ciclo, que é quem passa mais tempo com os alunos na escola, consiga estar alerta para alguns problemas de desenvolvimento da linguagem. Pelo menos tenho ouvido falar
de sinais de risco. Nós conseguimos fazer isso com cáries, não somos dentistas. Não é? Nós conseguimos olhar para os dedos de um miúdo e dizer assim, este miúdo devia ir ao dentista. Portanto, devíamos conseguir ouvir um miúdo a falar e dizer, este miúdo devia ir à terapia da fala. Não vamos ser terapeutas da fala nem substituí-los, mas sinalizar. Concluindo isto tudo, o que é que eu espero ter mostrado aqui? Que as crianças sabem gramática, têm conhecimento implícito de gramática, eles sabem coisas muito complicadas, sabem relativas, sabem dependências, etc. Mas o conhecimento gramatical deles à entrada para a escola não é adulto. Portanto, as coisas não estão completamente estabilizadas. Se nós formos competentes na nossa ação na escola, temos de ter consciência de quais são as capacidades reais das crianças para sabermos gerir a nossa intervenção. E muito disto vai-se aprendendo. Não é? É no trabalho com os miúdos, é na leitura destes resultados da investigação e aquisição que nós vamos construindo o nosso conhecimento sobre aquilo que as crianças conseguem e não conseguem fazer. E, finalmente, parece-me que aquilo que andamos a fazer, aquele desafio que um dia vos vai ser colocado, que é, faça lá um programa para a língua materna, vocês só vão conseguir fazê-lo bem se, para além de professores, forem investigadores. Ou seja, vocês nunca podem perder a curiosidade de ler o que se faz na investigação sobre a língua. Imaginem um professor de física que se recusa a conhecer o que se estuda sobre física. É estranho, não é? Então, na língua é exatamente a mesma coisa. Não podemos ser autodidatas. E pronto, queria agradecer à equipa do meu projeto, que trabalha com isto, e o projeto também já está em curso, depois deste, e sobretudo aos desgraçados das crianças que participam nestes estudos todos e que sofrem imenso. Não sofrem nada, eles gostam imenso, que a gente vai chocados, no fim. Obrigado. Se quiserem pôr algumas perguntinhas, eu geri aqui o tempo para dar aqui o esclarecimento de dúvidas, etc. Está toda a gente com vergonha. Tá bom, obrigado.